Olá, estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Conselheiro Paulino e eu quero compartilhar com você algo que nós compartilhamos com a igreja quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 7, diz que crescia a palavra de Deus e também se multiplicava o número de discípulos. Quando nós pensamos sobre o crescimento da igreja, pensamos sobre isso. A igreja é um organismo vivo e, como todo organismo vivo, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. E é um desejo, isso reflete o desejo da maioria dos cristãos. Embora eu acredite que alguns cristãos, quando falam que não devemos nos preocupar com o crescimento numérico da igreja, eles pensando apenas, e a argumentação deles é apenas no seguinte sentido: eu me preocupo com o crescimento espiritual, com o crescimento da maturidade, com o crescimento com qualidade. Talvez para justificar uma certa inatividade sua na missão do reino de Deus que Jesus deixou para nós. Contudo, é importante dizer que a nossa motivação para o crescimento da igreja não está pautada em podermos dizer que fazemos parte de uma grande igreja, de uma mega igreja. Também não está pautada em poder dizer, quanto mais membros na comunidade, na igreja, mais recursos financeiros. A nossa motivação não está nisso. A nossa motivação quanto a buscar o crescimento numérico da igreja está na missão que Jesus deixou para nós, na missão que é fazer discípulos. Onde quer que nós estejamos, devemos levar a palavra de Jesus, a palavra da salvação para aqueles que estão perdidos. E aí nós encontramos isso no livro de Atos dos Apóstolos, como eu li aqui, Atos 6, versículo de número 7, e não é apenas essa referência. O livro de Atos dos Apóstolos traz para nós pelo menos umas 6 referências que enfatizam e demonstram o número da igreja em Atos dos Apóstolos, aqueles que iam se convertendo ao cristianismo. Então Lucas registra isso, e eu acredito que se Lucas não tivesse registrado isso, não teria sido relevante, mas ele julgou relevante registrar um número. Primeiro ele registra o número de quase 3.000 pessoas, depois quase 5.000 pessoas, depois uma multidão que não se podia contar, que iam obedecendo a fé e seguindo a fé em Jesus. Então, se não fosse algo importante o número da igreja, Lucas não teria registrado isso. E por que ele registrou isso? Ele registrou porque ele queria mostrar a igreja cumprindo a sua missão. A nossa missão, sim, é com qualidade, com espiritualidade, com maturidade, mas a nossa missão continua sendo fazer discípulos do Senhor Jesus. E isso não acontece se nós ficarmos parados, simplesmente pensando na espiritualidade, pensando em maturidade. Não estou dizendo que eu não penso nisso, ou que não devemos pensar nisso. Pensamos sim, mas não podemos justificar a diminuição das igrejas, não podemos justificar a falta de crescimento das igrejas na nossa região em virtude de uma palavra como essa, pensar apenas em espiritualidade. Nós cumprimos a nossa missão e devemos cumprir a nossa missão, porque Jesus deseja que a igreja dele cresça. Jesus deseja que nós façamos discípulos. Essa é a nossa missão. A igreja crescia, como nós vemos em Atos 6, 7, a igreja crescia porque crescia a palavra de Deus. Nesse sentido, entendemos que a igreja não vai crescer de qualquer forma, de qualquer maneira. É necessário que haja ensino da palavra de Deus, é necessário que haja proclamação do Evangelho, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus. E aí, como os cristãos viviam isso, eles não apenas proclamavam a palavra de Deus, eles não apenas pregavam sobre o Senhor Jesus e a salvação dele, eles também viviam de forma diferente. Eles gozavam, desfrutavam da simpatia do povo, certamente porque eles visitavam uns aos outros. A palavra do Senhor em Atos 2 diz que eles partiam pão de casa em casa. Isso significa que eles visitavam uns aos outros, que eles semeavam amor, que eles davam bom testemunho dos de fora. Então, eles tinham uma vida que refletia a vida deles com Jesus, e isso fazia com que as pessoas desejassem conhecer quem era Jesus. Eles tinham um bom testemunho na sociedade. A nossa igreja, ou a igreja de Jesus, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, porque é essa a missão natural, e isso é algo natural para um organismo vivo como a igreja de Jesus é. E isso vai fazer com que nós entendamos. O entendimento de que a igreja cresce como um organismo vivo deve fazer com que nós entendamos que nós devemos levar a mensagem da salvação, que nós devemos levar a mensagem do Senhor Jesus. Que você visite pessoas, demonstrando que você se importa com elas, que você converse com pessoas, falando com elas sobre o amor de Deus, sobre a salvação em Jesus, que você não apenas visite e fale, mas que você, fora das 4 paredes do templo,
de adoração, que você então reflita o amor, que você coloque doçura e brandura nas suas palavras, que você demonstre que você se importa com alguém e que você assim faça diferença na vida de alguém. Porque assim a igreja crescia, a igreja se desenvolvia, porque ela proclamava a palavra de Deus com os seus lábios, mas proclamava a palavra de Deus também com as suas atitudes. E esse é o grande desafio do nosso tempo. Como as pessoas irão crer que Jesus morreu por elas na cruz se nós não compartilharmos isso? Como as pessoas se conhecerão o amor de Deus se nós não revelarmos isso para elas? Então é a sua missão. Você quer ver a sua igreja crescer? Não importa se ela tem 10 membros, 50 membros. Ou para aqueles que acham que porque sua igreja chegou aos 1.000 membros, 5.000 membros, não precisam falar de Jesus, não. A nossa motivação em ver o crescimento da igreja não é porque a nossa igreja tem 10, 50, 1.000 membros, não importa. A nossa motivação no crescimento da igreja é porque é a nossa missão, é a minha missão, é a sua missão, levar a mensagem do Senhor Jesus. E aí, então faça a diferença. Seja um instrumento, não coloque essa responsabilidade na vida de ninguém. Receba você mesmo essa responsabilidade que Jesus colocou sobre você, que Jesus colocou sobre os discípulos dele, que era fazermos a igreja crescer. Em outras palavras, era levar a mensagem de salvação, era fazermos discípulos, ensinando com a palavra de Deus, ensinando com o nosso testemunho. Que Deus te abençoe, que você seja instrumento para o crescimento da igreja, visitando alguém, revelando o amor de Jesus a alguém, para que essas pessoas possam realmente conhecer a Jesus e crer nele como seu Senhor e como seu Salvador. Que Deus te abençoe.